Oi, pessoal, vamos falar agora sobre obras da carne e fruto do espírito. Nosso objetivo é entender que o pecado sempre vence a carne e o espírito sempre vence o pecado. Não devemos lutar contra o pecado para sermos aceitos por Deus, mas devemos ser aceitos por Deus para, em Cristo, gerarmos frutos que agradem ao Senhor. Então vamos falar sobre inimizade. Versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, destacando aqui o versículo 18, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Quem tem Espírito Santo não é guiado pela lei. Logo depois de ele falar disso, ele fala quais são as obras da carne. Por quê? Porque quem está debaixo da lei não consegue cumprir a lei. Simplesmente pratica o pecado, porque ninguém é capaz de cumprir a lei por si só. Pelo contrário, todo aquele que é nascido de novo recebe o Espírito Santo. E se temos o Espírito habitando em nós, somos guiados por ele, não pela lei. Se insistirmos em oferecer as obras da nossa carne, apenas conseguiremos ofertar a Deus as obras descritas no trecho, pois a carne e o espírito são inimigos. Isso quer dizer que a nossa natureza humana, carnal, está sempre procurando pecado, está sempre procurando satisfazer os próprios desejos. Ela é, por natureza, inimiga de Deus. Então, se queremos agradar a Deus, só conseguiremos fazer pelo Espírito Santo, que produz em nós a santificação. Sem ele, nós não conseguimos fazer nada para agradar a Deus. Isso quer dizer que, primeiro, você não vai conseguir conquistar o favor de Deus ou dar motivo a ele para ele te abençoar. Não, não é o seu mérito, não é a sua obra, não é o que você faz que agrada a Deus, mas o que ele faz em você. Precisamos entender que nós, sem Deus, não conseguimos fazer nada. Nosso esforço é totalmente inútil sem a ação do Espírito Santo. Então, como que esse fruto do Espírito é produzido em nós? Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então, versículo 25. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Isso quer dizer o quê? Não faz sentido viver no espírito e viver na prática do pecado. Então, não somos nós que produzimos frutos, mas o Espírito que produz fruto em nós. Muitas pessoas passam sua vida se esforçando para produzir algo que agrade a Deus, algo para, de certa forma, buscar ter do que se gloriar. Ah, eu sou um homem bom, o que eu fiz para agradar a Deus foi isso e aquilo. Ah, eu mereço ser salvo, eu mereço ser abençoado, porque eu sou obediente, porque eu faço isso, faço aquilo outro. Mas se isso for verdade, nós temos do que nos gloriar, pois nós somos merecedores do bem que nós fazemos. Mas se todo o bem que fazemos é fruto do Espírito, se todo ato de louvor e adoração é fruto do Espírito em nós, então toda a glória é dele e não nossa. E o que é mais condizente com a Bíblia? Por isso somos totalmente dependentes dele para agradarmos a Deus. Os que são de Cristo têm a carne crucificada.
O que isso quer dizer? Isso quer dizer morto. Quer dizer que nossa carne é morta. O nosso eu, a nossa vontade é morta. Mas se a minha carne é morta, morto produz alguma coisa? Morto faz alguma coisa? Morto agrada alguém? Não, né? Então, nossa carne de nada aproveita. Nossa carne, nosso eu, não pode agradar a Deus com nossos próprios esforços. Então precisamos nos sujeitar à vontade dele. E temos a responsabilidade de fazer morrer em nós a natureza carnal. Não podemos confiar nas nossas obras da lei, não podemos confiar na nossa capacidade, mas constantemente devemos pedir ao Espírito Santo para nos encher, para nos renovar, para nos transformar, para nos avivar. Precisamos constantemente pedir ao Espírito Santo para fazer a sua obra em nós, para frutificar em nós. Devemos buscar ser cheios do Espírito Santo constantemente, para que aí sim possamos agradar a Deus, para que seus frutos sejam manifestados em nós, para que possamos agradar ao Senhor. Então, não devemos lutar contra o pecado, mas devemos ser tão cheios do Espírito que não sobra espaço para o pecado. Não é bater de frente com o pecado, porque nós vamos perder, mas é buscar auxílio e socorro no Espírito, que ele fará morrer a nossa natureza pecaminosa e frutificará em nós os seus frutos. Vamos então lembrar do que Jesus falou. Ele é a videira verdadeira. Versículo 1 de João 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Bem, Jesus já resumiu tudo até aqui, né? O que ele falou? Olha, você da sua carne, da sua natureza pecaminosa, do seu eu corrompido, você não pode dar nada de si mesmo para mim. Pelo contrário, você precisa estar em mim para que dê fruto. O galho não produz nada de si mesmo. Ele precisa estar ligado à árvore para que da árvore venha o sustento, para que da árvore se gere o fruto. Então, desista de tentar agradar a Deus com as suas obras. Desista de tentar mostrar a Deus o quanto você é bom, o quanto você é merecedor. Apenas receba dele. Receba essa graça maravilhosa. Não tente sufocar a graça. Reconheça que você precisa dele e sem ele nada pode fazer. Versículo 5. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Tente fazer algo para Deus sem a ação dele. Você vai queimar. Você não consegue. Você não é digno. Ele te ama, ele te salvou para que você possa frutificar nele. Fora dele, nada pode fazer. Então, o que nós temos aqui? Quem tenta produzir bons frutos, fora de Cristo, se frustra. Não confie nas suas obras. Deus não nos salva porque vê algo bom em nós. Algumas pessoas tentam fazer isso, né? Eu vou para a igreja porque eu sou bom. Quando eu morrer, se Deus achar que eu sou digno, eu vou entrar no céu. Não, você não é digno. Ninguém é. E não importa quão bem você acha que faz aqui na terra. Não é isso que vai te levar para o céu. O que faz a gente ser cristão não é a quantidade de bem que nós temos, mas sim se nós estamos em Cristo ou não. E se nós estamos nele, o Espírito Santo frutifica em nós. Mas se não estamos nele, até as nossas melhores obras são como esterco. Então, o segundo tópico, se tentarmos agradar a Deus, para sermos recompensados com vida eterna, estaremos lutando em vão. Precisamos estar ligados a Cristo e ser salvos por Ele, e não por nossas obras. Isso que é tão difícil de engolir, isso que os judaizantes não aceitaram quando Paulo falou. Porque os judaizantes se achavam pessoas boas, eles se achavam dignos,
Eles se achavam homens santos o suficiente para viver diante de Deus. E esse evangelho humilha eles, né? Fala que, não, vocês não são bons o suficiente e nunca serão. Se Jesus não te salvar por simples misericórdia, e se não mostrar graça sem você merecer, e se não te salvar de si mesmo, e se ele não produzir em você bons frutos, você não conseguirá fazer nada, vai ser queimado. E eles não gostavam disso, porque eles queriam mostrar que sim, nós merecemos, nós somos bons, nós cumprimos a lei, nós somos dignos sim. Mas isso não é evangelho da graça, isso é evangelho de obras. E é totalmente contrário ao que Jesus pregou e ao que Paulo pregou. Então, meu querido, devemos nos humilhar diante de Deus. Humilhar mesmo. Humilhar não é diante da igreja ter uma atitude de bonzinho, se ajoelhar e estender as mãos para o céu. Humilhar é reconhecer que você não é digno, que você é salvo por graça. Reconhecer que se ele não fizer na sua vida, você está perdido. Isso é evangelho, isso é graça, é isso que nos humilha. É isso que gera ódio nos judaizantes. É isso que gera confusão nos gregos. Mas esse, que para o mundo é loucura, para nós é o poder de Deus para salvar. Então, quais são as aplicações de nossas vidas? Não somos nós que lutamos contra o pecado, mas é o Espírito Santo que nos santifica. Lembrando, se batermos de frente contra o pecado, nós vamos perder. Nós devemos não lutar contra o pecado para mostrar que somos bons e capazes de vencer, mas buscar socorro. O pecado está te assediando? Busque o Espírito Santo. Não tente resistir, porque você vai cair. A nossa ordem não é lute contra o pecado, mas corra dele. E sujeite-se a Deus. Busque a Deus. Peça misericórdia. Seja tão cheio do Espírito Santo que o pecado não vai ter espaço. Peça para Deus produzir em você amor pela justiça e ódio pelo pecado. E abandonar o pecado é uma consequência natural. Mas deixe Deus de lado e lute contra o pecado você mesmo e você verá quantas vezes você vai perder até desistir dessa luta. Nosso papel é nos humilhar diante de Deus. Ele fará a sua obra em nós. Se tentarmos resistir ao pecado com a nossa força carnal, perderemos. Quem não tem o Espírito Santo é incapaz de produzir algo que agrade a Deus. Precisamos, então, em todo momento, não aceitar o pecado em nossas vidas. Não dizer, sou pecador mesmo, então não me resta opção a não ser pecar. Não, pelo contrário. É entender que esse mal habita na nossa carne. Então precisamos estar sempre buscando o antídoto. Sempre estar buscando aquilo que vai nos livrar desse mal. Ou seja, em todo tempo, buscar ser cheio do Espírito Santo, com orações e súplicas, arrependimento, o tempo todo pedindo, buscando. Espírito Santo, faz sua obra em mim, porque somente Ele é capaz de produzir algo que agrade a Deus em nossas vidas. Então ficamos aqui com esse estudo. Até a próxima.